Então, vejam, em latim são 10.000 manuscritos, ou seja, uma quantidade imensa de conteúdo, de manuscritos escritos aí durante esses 20 séculos. Em outras línguas, como o siríaco, o eslavo, o gótico, o copta, o armênio, são quase mais 10.000 cópias, são por volta de 9.300, alguns já classificam em mais de 10.000 cópias em outras línguas. Então, o que demonstra que a palavra de Deus, principalmente o Novo Testamento, ele é uma obra divina, logicamente, de inspiração divina, e nós temos cópias de uma quantidade imensa, o que nos dá segurança a respeito desse conteúdo. Olha aí, escritos de Platão, né? Tem 7 cópias durante um período, ou seja, e os escritos de Platão têm 7 cópias, 1.200 anos após os originais. Então, o que significa dizer? Volto a dizer, no grego, nós temos cópias do 2º século, 3º século, ou seja, logo que o Evangelho terminou de ser escrito, alguém já começou a fazer as cópias, enquanto que os escritos de Platão têm apenas 7 cópias, tá? E a primeira cópia foi escrita 1.200 anos depois. E você vai ver que as pessoas que questionam a Bíblia, por causa das variantes textuais, elas não questionam, por exemplo, os escritos de Platão. Elas confiam nesses escritos, mas não confiam nos escritos bíblicos. Se considerar os pais da igreja, lembram quando nós falamos dos pais da igreja? Os pais da igreja são aqueles homens, aqueles grandes teólogos que preservaram o cânon bíblico, que buscaram a verdadeira canonicidade da Bíblia. Esses pais da igreja são homens, são grandes teólogos que viveram entre o 2º e o 5º ou 6º século, ok? Então, esse período chamado de patrística por quê? Porque é uma parte da teologia que estuda, então, os pais da igreja, e como eu disse, a igreja católica chama de padres da igreja, mas padre é pai, né, em latim. Então, não teria nenhum problema, não. Outra coisa que é importante que vocês tenham como informação, a Igreja Católica Romana, Apostólica Romana, ela só vai surgir lá na frente, tá? No século XI, em 1054, com o grande cisma, então, que houve aquela divisão. Para quem essa informação é estranha, assista a parte complementar da aula 2, que vai te ajudar. Então, veja, os pais da igreja, eles eram homens, teólogos, sérios, que lutaram muito contra as heresias que surgiram na época, e então nós temos, nesse período, uma produção muito vasta de literatura. Para vocês terem uma ideia, se considerar as literaturas dos pais da igreja, nós vamos ter, segundo os historiadores, segundo os teólogos e os pesquisadores dessa área, mais de 1 milhão de citações de versículos bíblicos nas suas obras. Ou seja, vamos imaginar que alguém consiga ou conseguisse, né, apagar todos esses manuscritos. Vamos imaginar que vamos pegar esse gráfico aqui, vamos reduzindo aqui, ó, vamos fazer o contrário, né? Deixa eu ver se dá para voltar. Vamos reduzir aqui. Se eu pegar, então, aqui, ó, esses 10 mil manuscritos em outras línguas, vamos supor que nós conseguíssemos, ou alguém conseguisse apagar tudo isso, tá? Alguém conseguisse apagar todos
os 10.000 manuscritos em latim, ou os quase 6.000 manuscritos em grego, e apagasse tudo isso, tá? E não existisse mais nada. Ainda, se nós pegarmos o período dos pais da igreja, nós teríamos mais de 1 milhão de citações de versículos bíblicos. O que isso nos garante? Que o Novo Testamento está mais do que conservado ainda, mesmo que alguém conseguisse apagar todas essas informações. Então, nós estamos finalizando aqui e vamos deixar para a última aula, a aula 4 desta disciplina, essas 4 perguntas para nós respondermos, então, no próximo sábado. A primeira pergunta é: quantas variantes textuais existem? Eu já dei um spoiler aqui, já falei alguma coisa para vocês, né? Mas essa pergunta, quantas variantes textuais existem, considerando, então, esses 5.800 manuscritos gregos, né? Quantas variantes textuais existem? É uma pergunta boa para vocês pesquisarem. A outra pergunta é: quantos tipos de variantes textuais existem? Esse quantos tipos, nós vamos estar falando de qualidade. São variantes que podem comprometer o texto ou não. Tá? Então, a primeira pergunta fala de quantidade, a segunda fala de qualidade. Que tipos de variantes nós temos? Se nós tivermos 50% das variantes que comprometem as doutrinas bíblicas, nós estamos com um grande problema. Você concorda? Tá? Mas fique tranquilo que no próximo sábado a gente vai respirar aliviado. A terceira pergunta é: quais as doutrinas, troquem aí postulados, quais as doutrinas, né, ou assuntos teológicos e bíblicos dependem de passagem textualmente suspeitas, tá? Então, existem doutrinas que podem ser comprometidas. Se nós pegarmos, por exemplo, a doutrina da Trindade, não é? Apesar de que a doutrina da Trindade nós temos que pegar de Gênesis a Apocalipse, não dá para estabelecer a doutrina apenas no Antigo Testamento, não é? Nós temos que pegar toda a Bíblia para estabelecer a doutrina da Trindade, que foi formalizada, na verdade, no Concílio de Nicéia, 325 anos depois de Cristo. Repito, volta para aquela aula complementar que vocês vão ver ali alguma informação, tá? Então, vejam, será que nós temos versículos que comprometem, por exemplo, a divindade de Cristo? Ou seja, será que tem algum versículo ou alguma variante, não é, que vai comprometer essa doutrina da divindade de Jesus? Será que existem? Nós vamos responder isso no próximo sábado. 4. A essência da fé cristã tem sido comprometida pelos escribas? Olha essa pergunta. Se a essência compromete, não é? Se a essência está corrompida, nós realmente, a partir do sábado que vem, nós vamos continuar o curso ou não. Mas fiquem tranquilos que vocês vão ver que a essência da fé cristã, apesar das variantes textuais serem muito grandes, repito, porque são muitos os manuscritos, a essência, ela permanece, e nós temos segurança na fé, nós temos segurança naquilo que nós temos como texto ainda hoje. Amém? Então, que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus esteja fortalecendo, que vocês perseverem nos estudos, e no próximo sábado, então, vamos ministrar a 4ª aula já deste curso e dessa disciplina. Que Deus abençoe cada um de vocês, fortalecendo-os mais e mais. Amém.